Welcome to another class. Oi, seja bem-vindo a mais uma aula, meu amigo, minha amiga. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a gramática. Vamos contextualizar a gramática para você. Você já sabe que você está na fase dedutiva. E é nessa fase onde você estuda um pouco da gramática e começa a entender os porquês daquilo que você aprendeu nas outras fases. Está pronto? Então pegue o seu papel, pegue a sua caneta. Se apronta aí, desliga o celular, sai do WhatsApp e vem pra cá. Por quê? Porque isso aqui vai ser importante pro seu futuro e vai fazer com que você alcance os seus sonhos e tudo que você deseja, certo? Então, vambora. Hoje a nossa gramática vai ser sobre simple past and past continuous. Pensa na nossa última aula da fase dedutiva. Vamos juntando. A ideia aqui é que a gente construa esse pensamento junto. Na última fase dedutiva, o que é que rolou lá? Lá naquela última fase, eu olhava para o present simple e para o present continuous, right? Beleza. Aqui a gente está olhando para o simple past e para o past continuous. Primeira coisa que você vai entender é o seguinte, meu amigo, minha amiga. Past quer dizer passado. Então, estamos falando do tempo verbal passado aqui. O passado simples e o passado continuous. Então, o passado contínuo. Então, aqui, uma coisa que você já entendeu lá da nossa primeira aula de gramática é que quando a gente vai falando em continuous, o que é que tem que ter? O que é que tem que ter? Tem que ter o ing nesse sentido de gerúndio, lembra disso? Então, vamos embora. Nesse sentido de vou botar assim, de gerúndio, e tem que ter o verbo to be. Agora, se eu tô falando de passado, o verbo to be tem que estar no passado. Maravilha. Verbo TB, Tobias, no passado. Verbo Tobias. Você sabe que eu fui professora, né? De escola comum. E aí os meus pequenininhos da quarta, quinta série, eles... de novo o verbo Tobias. Então já chamava o verbo to be de verbo Tobias. Então vem pra cá. Então a gente tem que ter o verbo Tobias no passado e a gente tem que ter o ing. Então olha para essas duas estruturas que eu tenho aqui, I studied, I was studying, I was studying. É isso aqui que a gente vai começar a construir e é isso que a gente vai começar a entender a partir de agora. Então, vamos embora. Vamos dar uma olhada no simple past. I studied. Então, nós temos o verbo to study. Vamos do início. Quero que você construa esse pensamento comigo. Para estar no infinitivo e estudar em inglês, eu tenho que ter esse to aí na frente. Quero conjugar, qual a primeira coisa que eu faço? Teacher Lori, tchau, to. Pego o study e começo a conjugar. Bom, para o simple past, uma coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte. Vai chegar uma hora que a gente vai precisar dar uma olhada se os verbos são regulares ou irregulares. O que é isso? Socorro! Calma, que eu já te falo, tá? Então, eu tenho essa forma aqui, I studied. Então, este verbo, o verbo estudar, é um verbo regular. Tá? É um verbo regular. Até aí tá tudo certo? Beleza, então vamos aprender a entender um pouco mais do simple past. Dá uma olhadinha aqui. Se eu quero dizer que eu estudei inglês ontem, olha como fica a estrutura. I studied English yesterday. I studied English yesterday. Então, eu estudei inglês quando? Ontem. Percebe que eu também vou ter no passado algumas palavras que já vão me dar essa ideia. Então, yesterday, ago, que quer dizer atrás. Então, 3 months ago, 3 meses atrás, ok? Então, essas ideias, last week, tá aqui embaixo. Ou seja, o last, passado, último, ok? Great. Então, olha a estrutura de baixo. They studied Spanish together last week. De novo, eu tenho uma estrutura que vai me dar uma ideia de passado, nesse caso, last week. E olha que interessante. I studied, they studied. Veja que a única coisa que foi trocada entre esses dois, meus amigos e minhas amigas, foram os pronomes. O resto tá tudo no lugar, tá? Espera que eu tô toda me embolando aqui, pronto. O resto tá tudo no lugar. Eu cambiei, eu troquei os
pronomes e o verbo ficou igualzinho. Tá? A magia vai começar a acontecer. Mas então, quando é que eu vou utilizar o simple past? Para que é que eu vou utilizar? Nós vamos utilizar esse cara, meninos e meninas, quando nós estivermos falando de ações que já foram concluídas, foram passadas, não tem mais nada a ver com o presente. Olha lá. I lived in Canada in 2014. I lived in Canada in 2014. Então, eu morei no Canadá. Eu morei no Canadá em 2014. E isso não me diz nada. Então, se a gente for pensar numa linha do tempo, deixa eu tentar desenhar aqui. Eita, que vocês pegaram a professora para desenhar. Ó a mão torta. Misericórdia. Ó, a gente tem o futuro, a gente tem o passado e a gente tem o presente. Então, se a gente fosse olhar essa linha do tempo aqui, imaginar onde é que esse tempo verbal simple past acontece? Ele acontece aqui, nessa região do passado. Percebe? Então, ele acontece num tempo fixo no passado. Então, é nessa região aqui. Então, não chega para o presente e não invade o futuro. É no passado. Então, uma ação que pode ter acontecido num passado distante ou recente. Então, não necessariamente, quando a gente fala em passado, a gente está falando num passadão. Pode ser um passadinho, sei lá, 3 horas atrás, 5 horas atrás, tá? E também é passado. Mas uma coisa que a gente precisa entender. Quando a gente está falando de simple past, a gente não está falando de uma ação que acontecia no passado, que dava aquela ideia de acontecer no passado. Então, fala de uma ação única que acontecia no passado. Beleza? Exatamente como você está vendo no gráfico aqui. Tá, então, me dê exemplos, Teacher Lori. Olá, I went to London in 2017. I went to London in 2017. A gente já sabe que quando a gente tem aqui, ó, vou aproveitar que eu tô por aqui, tenho esse exemplo, 2 consoantes iguaizinhas, uma do lado da outra, eu normalmente, o que eu faço? Eu suprimo a primeira e junto o som. Então, não vai ficar I went to. Vai ficar I went to. I went to. Ok? Um som de t, 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 só, um som de T. I went to London in 2017. Great. Paola went to London in 2017. Uma coisa bem interessante que a gente vai começar a perceber no passado é que nas afirmativas, porque estamos falando delas, meninos e meninas, das afirmativas, eu não vou mudar nada na terceira pessoa. Você vê que Paola é she, né? E lá no present, no simple present ou present simple, a gente trocava alguma coisa só por causa da presença da terceira pessoa. Aqui a gente não vai fazer isso. É a mesmíssima coisa. Então, Paola went. Veja que o verbo, ó, tá igualzinho. Paola went to London in 2017. A única coisa que a gente trocou aqui foi o pronome. Até aí tudo certo? Ah, que maravilha, que fácil. Então, a única coisa que eu preciso trocar é o pronome? É. Mas para isso, você precisa perceber uma coisa. Esse verbo, ele é um verbo regular ou é um verbo irregular? Então, para isso, dá uma olhadinha aqui, ó. I went to London in 2017. I worked in London in 2017. Então, eu fui para Londres em 2017. Eu trabalhei em Londres em 2017. Então, regra. Existem 2 tipos de verbos. Verbos irregulares e verbos regulares. Você vai colocar na sua cabeça para a gente não esquecer nunca mais. Quando a gente estiver falando de verbo regular, ó, significa que ele vai seguir uma regra. Ó, então, aqui, ó, só para a gente poder lembrar. Reg, ok? Regular, regra. E que regra é essa? Receber o ED na sua forma passada. Então as coisas estão começando a fazer um pouquinho de sentido. Teacher Lori, então eu posso dizer que se eu ver um verbo e esse verbo tiver um ED no final dele, eu posso dizer com certeza que essa frase está no simple past? Pode, mas preste bem atenção, nós estamos falando de verbos, meninos e meninas. Tá bom, simpatia? Nós não estamos falando de um adjetivo que tem um ED no final, não. Estamos falando de verbo. Se você identificou, é um verbo, tem um ED no final, tenha certeza que estamos falando da forma dele no passado, tá? E o verbo irregular, aí é que tá. O verbo irregular, ele não tem essa regra, ele não obedece essa regra, por isso que ele é irregular.
não obedecem regra nenhuma. Então, para esses caras, a gente precisa memorizar. Mais uma vez, estou batendo aqui na sua cabecinha para te dizer sobre a importância de você estudar a lista de verbos. A lista de verbos é sensacional e muito importante para você dar o próximo passo para o seu inglês, tá? Então, não menospreze o poder da lista de verbos. Escute muito, leia muito e comece a utilizar os verbos nas suas frases. Isso porque a gente vai precisar de verbos regulares e irregulares. E como você já sabe, a lista de verbos que eu deixei para você, elas estão divididinhas em verbos regulares e irregulares. Então tá muito simples, basta que você realmente se dedique, se organize e estude. Fazendo um resumão, os verbos regulares são aqueles verbos que obedecem à regra de receber um ED na sua forma no passado, a sua forma na afirmativa, e os verbos irregulares são aqueles verbos que não recebem o ED. Então, olha lá. Então, eu tenho os verbos regulares, verbos com ED. Por exemplo, o verbo work, o verbo to work, right? O verbo to work, o verbo to need, são verbos regulares. Então, eles recebem o ED na sua forma do passado. Verbos irregulares não recebem, como, por exemplo, o verbo to go, não recebe. O verbo to eat não recebe. São verbos que têm uma forma diferente da sua forma no particípio passado. Então, vamos lá. Abrindo a sua lista de verbos aí, o que você vai ver nela? Você vai ver que a sua lista de verbos tem 3 compartimentos, certo? Show de bola. O primeiro compartimento é a forma do seu verbo cru, no infinitivo. Então, to dance, to eat, to drink, to jump. É assim que você vai olhar, certo? A segunda coluna, ela trata-se do verbo na forma passada. Então, os verbos estão divididos em regulares e irregulares. Você vai perceber que nos verbos irregulares, a gente vai ter uma forma completamente diferente. Nos verbos regulares, a gente vai ter o ED no final. Show! E o que é a outra coluna, Teacher Lauren? A outra coluna é o verbo no particípio passado. Estuda também, não joga pra cima não. Estuda também porque a gente vai precisar muito, principalmente quando a gente vai falando dos tempos verbais mais complexos, como present perfect continuous, past perfect e outras coisas que a gente vai deixar pra sofrer lá na frente, tá? Então, uma coisa que você vai colocar em mente é o seguinte: os verbos regulares, eles têm essa forma, recebem esse ED. E olha que facilidade. Lá na forma dele do past perfect, todo mundo que terminou com ED vai ter a forma igualzinha. Então, worked, no past perfect, worked. Não muda nada. Mas to go, no passado, to went. Went, right? E no past perfect, ele já é gone. Então, é importante que a gente estude a lista de verbos e que memorize mesmo. Tudo bem, é chato, eu odeio memorizar, mas faz parte do processo, tá? É importante a gente entender que em alguns momentos a gente vai se divertir muito com a língua, vai ser muito bacana, mas em outros momentos a gente vai precisar fazer algumas coisas que nem sempre são tão divertidas e tão legais. Então, quando a gente assume isso, começa a relaxar, a gente percebe que no processo vão ter coisas maravilhosas que a gente vai rir muito, a gente vai brincar, a gente vai se divertir, e outras que não são tão doces, mas são tão importantes quanto. Beleza? Então, a gente tem os verbos regulares e irregulares e tá tudo certo até aí. Então, na forma afirmativa, para formar as suas frases no passado, você vai precisar entender quem é regular e quem é irregular. Até aí, tudo bem? Beleza. Então, vamos ver as formas negativas e interrogativas. Você já sabe que nas formas negativas e interrogativas é quando a gente recebe o nosso código, certo? O que você vai perceber é o seguinte: aqui no passado existe um código só. É muito mais simples, né? O único código do passado é esse aqui, ó. Did. Que é a forma do verbo to do no passado. Did. Ok? Então, a gente vai utilizar o did para as negativas e para as interrogativas. Para todas as pessoas. Todos os pronomes. I, you, we, he, she. Não interessa. Todo mundo vai utilizar did. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui em cima na nossa primeira frase que está na afirmativa. Olha lá. I went to school. Eu fui para a escola. I went to school. Eu fui para a escola. Anna went to school. Ana foi para a escola. E se eu quiser dizer que eu não fui para a escola? I did. A gente já sabe que a gente tem que aplicar o not. I did not. Que na forma... Deixa eu colocar ele aqui. Did not. Certo?
na forma contracta, que é a forma do spoken English, do inglês falado, I didn't. I didn't. Repete. I did not. I did not. I didn't. I didn't. I didn't do that. I did not do that. Ok? Very good. Então virou I didn't. Pay attention here. Presta atenção aqui. Olha o que acontece com o meu verbo. Agora que eu vi que eu coloquei 2. Esquece isso aqui, ainda é go, go, não. É um só. Olha o que acontece com o meu verbo. O verbo went. Ele volta para a sua forma no presente. Por que, Teacher Laurie? Porque eu já tenho did aqui, ó. Esse did é o meu código que está dizendo aqui, ó, Joana, Pedro, Paulo, Maria. O verbo, essa frase aqui está no passado. Por quê? Porque eu sou o did e eu estou na frase, eu sou o código do passado. Então, não preciso que o verbo esteja no passado, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nessa frase aqui. Anna went to school. Anna didn't go to school. Didn't go, didn't go, didn't go. Didn't go. Devagarzinho, rapidinho. Didn't go, didn't go. Anna didn't go to school. Ana não foi para a escola. Ok? Igualzinho. Mesma coisa quando eu utilizar I. Mesma coisa utilizando she. Não muda. O que a gente mudou aqui foi acrescentou did e o not para os dois. E fez o seguinte. Tirou o went. Eita, que eu tô hoje com essa caneta que é uma benção. Tirou o went e botou go. Todo mundo vivo até agora? Tá tudo certinho? Todo mundo vivo. Então, vamos embora. Vamos caminhando. Passou negativa, Teacher Laurie. Como é que eu faço pergunta? Mesma coisa, amor. A única coisa que você vai fazer é pegar o did e colocar no início da frase. Se você já tá ligado, né? Cheguei, coloquei o did no início da frase. Coloquei a minha frase. Coloquei o question mark. E entonei como pergunta. Vambora ver. I went to school. Did I go to school? Did I go to school? Anna went to school. Did Anna go to school? Did Anna go to school? Entonei como pergunta. Eu coloquei o did e nada mudou, tá? Tudo igual. Vê como o Simple Past, ele é ainda mais fácil. Porque eu tenho um código só, né? Se eu tiver que comparar com o Present Simple. Eu tenho um código só, que vai facilitar muito a minha mente. Eu não vou ficar pensando aqui, eu vou usar com qual pessoa? Não, simplesmente eu saio botando para todo mundo, né? E aí eu só vou precisar ter atenção nas afirmativas. Porque os verbos, eles podem ser regulares ou irregulares. Então, fazendo resumão aqui para ver se você entendeu o processo. I went to school. Anna went to school. I didn't go to school. Anna didn't go to school. Did I go to school? Did Anna go to school? Afirmativa. Olho para o meu verbo. Ele é regular ou ele é irregular? É isso que vai modificar aqui. Tá? Então, se fosse Ana trabalhou, Anna worked. Por quê? Porque o verbo trabalhar é um verbo regular. E a gente já sabe que verbos regulares obedecem à regra de ganhar o ED no final. Para o resto, para as interrogativas e para as negativas, não vai me interessar se o verbo é regular ou irregular, porque o que acontece com o verbo? Ele fica na forma dele no presente. Beleza? Mas eu vou ter a aplicação do código did, que vai para todo mundo. Ok? Entendido até aí? Estamos salvos? Estamos todos vivos? Maravilha! Se estamos todos vivos, chegou a sua hora de parar esse vídeo aqui e começar a conjugar os seus verbos. Faz o seguinte, dá um pause no vídeo, pega a sua lista de verbos e começa a conjugar cada verbo desse. Começa a olhar, agora eu vou conjugar o verbo tal. E aí você vai olhar para as afirmativas. Aqui eu vou precisar saber se esse passado do verbo vai depender se o verbo for regular ou irregular. Você já sabe que é no seu verb conjugator que você começa a formar suas frases de forma bem rápida. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar I, you, he, she, todos os pronomes, todas as pessoas, né? Como a gente chama os pronomes pessoais. Todas as pessoas. E a única coisa que você vai fazer é prestar atenção no passado do verbo. Ok? Então, olhei. Ai, eu quero ir. Se eu quiser dizer eu quero ir. Se eu quiser dizer eu fui, como é que fica? Eu preciso ver se o verbo ir é um verbo regular ou irregular. Cheguei lá, olhei na lista, vi que é um verbo irregular. A forma dele irregular, went. I went to o lugar. Ok? Negativa.
As pessoas estão aqui. Gente, isso aqui é muito piece of cake. Piece of cake significa muito fácil. É uma expressão idiomática para dizer muito fácil. This is a piece of cake. Isso é uma coisa muito fácil de se fazer. Então, o que eu tenho aqui para as negativas e interrogativas? Eu tenho did. Did, que é o código, tá vendo? Aí, na negativa, eu ainda vou ter a aplicação do not. Então, o que eu vou ter é alguma coisa, alguma pessoa didn't, o verbo. Essa é a negativa. Para a interrogativa, eu vou ter did, alguma pessoa, o verbo. Então, pega essa dica, gruda no peito, para essa aula aqui, pega a sua lista de verbos que você já está estudando há algum tempo, que você já vem ouvindo há algum tempo, e faz o seguinte, começa a formar as suas frases aqui. Faz uma brincadeira, e se eu quiser dizer, eu não fui, mas a Ana foi. Se eu quiser dizer, eu não comi, mas a Ana comeu. Como é que eu começo a formar essas frases e a conjugar esses verbos no passado? Ok? We done? Tudo certinho? Se estamos tudo certo, vamos dar um pulo lá agora para o past continuous. Você já sabe que quando se trata de past or present or future continuous, it doesn't matter. Na verdade, não importa muito. Quando a gente vê esse continuous aqui, nós vamos pensar no seguinte. Estamos falando de continuidade. Ok? Uma coisa que deu uma continuidade. Aí outra coisa que eu vou perceber como código, vamos segurar isso como um código? Vamos pensar no código? Então, eu vou ter o verbo to be as, o verbo to be, vou botar verbo to be, ok? No passado, e vou escrever past. E eu vou ter o ing como gerúndio. Então, olha essa frase. I was studying. Eu estava estudando. Eu tenho o verbo to be no passado? Tenho, sim, senhor. Eu tenho o ing? Tenho, sim, senhor. Teacher Lori, me lembra aqui. Como é que é o verbo to be no passado mesmo? Então, o verbo to be no passado, ele vem de duas formas. Was e ele vem como were. E quem é que eu vou usar com o que? Tá? O was, você vai utilizar com I, he, she, it. O were, você vai utilizar com you, we and they. Ok? Beleza. Então, o verbo to be no passado, o verbo era, estava, ok? Ele vai ter essas duas formas, só que para eles a gente precisa ficar atento em quem é o meu sujeito, quem é a pessoa, quem é o pronome. Eu dou uma olhada nele para poder utilizar. Então, vamos conhecer um pouquinho mais do past continuous. Bom, eu tenho aqui ainda o uso de frases ou expressões que me dão ideia de passado, ou yesterday aqui, porque nós estamos falando de past continuous, é passado. Então, olha lá, eu tenho o sujeitão, eu tenho o verbo to be no passado, eu tenho o verbo principal e eu tenho o ing. Cata lá. I was studying yesterday. I was studying yesterday. Eu estava estudando ontem. I was studying yesterday. Anna was studying yesterday. Anna was studying yesterday. Ana estava estudando ontem. Veja que nesse caso, a frase é idêntica. A única coisa que nós mudamos aqui foi o sujeito, tá? Mas se eu quiser falar de você estava, aí a gente vai mudar o sujeito, não vai ser mais Ana e nem I, vai ser you. E opa, eu preciso lembrar do verbo to be que vai acompanhar aqui. Então, vamos dar uma pescada? O verbo to be no passado para you é were. Então, nesse caso, olha como eu formaria minha frase. You were studying yesterday. O resto é tudo igual. Ok? Vou botar 3 pontinhos, que a preguiça não deixa a gente terminar de escrever isso. You were studying. Você estava estudando. Em que situações é que eu uso o past continuous? Quando é que eu uso? Então, a gente vai utilizar o passado contínuo para falar de ações que estavam acontecendo num determinado tempo no passado. Olha lá. I was having a shower. Eu estava tomando banho. Estava tomando banho. Você imagina, não tá mais, né? Porque, ó, eu estava tomando banho. Então, dá uma ideia de ação
que aconteceu no passado. E para descrever duas ações no passado. Esse aqui é bem interessante. Ou seja, uma ação estava acontecendo quando outra ação também no passado interrompeu. Ó a frase. I was having a shower when... Comi o N aqui, meu povo. Perdoe a teacher. I was having a shower when the phone rang. Eu estava tomando banho quando o telefone tocou. Percebe? Eu estava namorando quando minha mãe chegou. Duas ações no passado. Olha lá. Passado, I was having a shower. E essa aqui, ó, tá no past continuous. Vou botar assim. Mas é passado, né? Eu estava tomando banho quando o telefone tocou. Também tá no passado, mas vê, não é em relação ao past continuous, ela é simple past. Ah, teacher Lori, então eu vou usar o past continuous quando eu tiver duas ações acontecendo, certo? Vou botar aqui o futuro, botar aqui o presente, colocar aqui no passado. Ah, então vinha uma ação aqui, ó, acontecendo. Daqui a pouco outra ação, buf, também no passado, aconteceu e interrompeu essa ação aqui primeira. Essa ação primeira é o past continuous. E essa ação aqui, ó, que interrompeu o que estava rolando no past continuous, ela é o simple past. Beleza, então isso significa dizer que eu vou utilizar o past continuous para falar de ações que aconteciam, né, que estavam acontecendo num tempo no passado, ou para descrever duas ações. Uma ação vinha acontecendo aqui, quando outra ação no passado também interrompeu. Ó a frase. I was having a shower when the phone rang. Nada de desespero. Ai, que coisa complicada. Nada disso. A gente fala isso o tempo todo aqui no Brasil. Ai, eu tava namorando, minha mãe chegou. Eu estava estudando e minha irmã ligou a televisão. Eu estava estudando, minha irmã ligou a televisão. Eu estava tomando banho. O meu vizinho buzinou também no passado. Então, eu estava fazendo alguma coisa estava acontecendo quando alguma coisa no passado interrompeu essa coisa que estava acontecendo. Ok? Very good. Tudo certinho? Todo mundo vivo? Vamos caminhando. Vamos dar uma olhada, ó. I was walking to school. Vamos de afirmativa, tá? Olhando a frase afirmativa. I was walking to school. We were walking to school. A diferença aqui, além do pronome, além do sujeito, é o verbo to be. O resto, tudo igual. Então, eu tenho uma mudança porque eu tenho esse bonitinho aqui, ó. Ok? I, we. Diferente. Ok? Beleza, vamos caminhando. Então, I was, we were. O que eu tenho de diferente é a troca do sujeito e por conta da troca do sujeito eu também vou trocar o verbo to be. Tudo certo? Então, vamos embora dar uma olhadinha na estrutura. Como é que fica essa estrutura, Teacher Lori? Deixa eu ver. Então, bora lá. Sujeito mais o verbo to be no passado. Então, ó, ou ele vai ser was, ou ele vai ser were. Mais o verbo principal, que você já sabe o que é verbo principal, é aquele verbo que te dá a ação da frase, mais ing, mais o complemento. Então, vamos achar isso na nossa frase aqui embaixo, ó. Sujeitão, I. Verbo to be no passado, was, porque é o verbo que casa com o meu sujeito, tá? O verbo to be. Verbo principal, drink, beber. Ing, ing. Complemento, complemento. I was drinking water. I was drinking water. Eu estava bebendo água. Certo? Agora vamos pensar em negativas e interrogativas. Olha a frase que eu tenho. Essas duas frases aqui, ó, tanto essa quanto essa aqui, você já percebeu que estão na afirmativa, certo? I was screaming. Ah, gritando. I was screaming. Eu estava gritando. Scream. Screaming é o verbo gritar. I was screaming. Eu estava gritando. Se eu quiser dizer que eu não estava gritando na negativa, eu vou aplicar o not. Só isso. Vem comigo. I was not screaming. Ou então, I wasn't
screaming. We were screaming. We were not screaming or we weren't screaming. Simples, objetivo e direto. O not vai entrar onde? Depois do verbo to be, nosso amado verbo to be. Depois do to be. Ok? Very good. Então, vamos caminhando. E nas interrogativas? Em casos de interrogativas, o que eu tenho? Em casos de interrogativas, você vai pegar o verbo to be, o verbo to be, e é ele que vai começar a frase. Ok? Então, ele vem para o início. Início da frase. Ok? I was screaming. De novo, afirmando. Eu estava gritando. Pergunta. Was I screaming? Vê que eu juntei o som desses dois carinhas aqui, ó. Was I screaming? Was I screaming? Virou. Was I screaming? Was I. Was I screaming? Was I screaming? Por quê? Porque você já sabe, e você vai aprender com todos os detalhes das nossas aulas de pronúncia, que quando a gente tem uma consoante para o inglês americano, a gente tem uma consoante numa frase e a outra frase começa com som de vogal, eles, ó, puff, juntam. Connect speech. Eles fazem um discurso coladinho. Então, eles juntam. Was I screaming? Was I screaming? Beleza? E nesse exemplo daqui, a gente tem we were screaming. E na pergunta foi que eu fiz, peguei o verbo to be, nosso amado Tobias, e joguei ele pra frente. Então, ficou were we screaming? Were we, fechou, were, abriu, we screaming? Were we screaming? A gente estava gritando? Nós estávamos gritando? Ficaria mais ou menos isso, ok? Very good. Bora pro resumão? Vamos resumir. Então, para a forma positiva, que a gente já sabe que é a forma afirmativa da gente, I was listening to music. Nós estávamos ouvindo música. We were listening to music. Vou negar, eu não estava ouvindo música, não. I was not listening to music. Vou dizer que nós não estávamos ouvindo música. We were not listening to music. E se eu quiser fazer uma pergunta? Was I listening to music? Lembrando, eu preciso entonar como pergunta. Was I listening to music? Were we listening to music? Were we listening to music? Ok? Aqui você tem todo o resumão do que você precisa para entender sobre o past continuous. E aí, verb conjugator neles. A hora de você começar a conjugar os seus verbos. Você já percebeu que o verb conjugator é uma fórmula onde você só vai acrescentar o verbo e a frase já está pronta para você. Mais fácil que isso, só 2 dias. Fala sério, minha amiga. Então vamos dar uma olhada. Olá, na afirmativa. I was eating. I was eating. I was drinking. You were drinking. Por quê? Porque eu vou chegar aqui e eu vou acrescentar o meu verbo. Ok? Very good. Não preciso ficar pensando se o verbo ele é regular ou irregular. Sem sofrimento. Aqui, ó. Pega o verbo, joga aqui dentro. E deixa que o verbo to be faz o resto. Mesma coisa na negativa lá. Ó. I was not. Tananã, joguei o verbo e a frase está toda pronta. Então, se o verbo for it, vamos conjugar a primeira linha para o verbo it. Vambora. Olha lá. I was eating. I was eating. Vou negar. I was not eating. I was not eating. Vou perguntar. Was I eating? Was I eating? Ok? Com isso, a gente conclui. Bom, uma coisa que é importante, que eu sempre venho dizendo é o seguinte, amigo. Tasca-lhe o dedo, vai estudar. Importante que você se organize. Eu estou aqui para te estender a mão, mas eu preciso que você me ajude a te ajudar. Então, é importante que você estude a lista de verbos, principalmente porque a gente já está finalizando, você já está sentindo o cheirinho do nível A2. A gente já está finalizando o nosso nível A1. Eu sei que foi muita coisa que nós aprendemos nesse nível e é importante que você sempre mantenha a rotina de revisar tudo que foi visto aqui, porque daqui pra frente a gente vai começar a voar, tá? Então, é importante que você tenha a lista de verbos pertinho de você e comece a fazer uso dessa lista, tá bom? Bom, no mais, that's it. See you next class. Bye, bye.